E aí, pessoal, vamos falar sobre testes em animais, pesquisas com animais? E aí, gente, tudo bom? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô vendo que ainda tem muita desinformação sobre esse assunto rolando por aí. Eu achava que a essa altura, em tempos de internet, as coisas estariam melhores, mas não estão. E eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma bastante sóbria, bastante séria. Vou tentar ser o mais didático possível, porque definitivamente o grande problema que eu tô vendo é falta de informação. E quando falta informação, é natural que nós tomemos posições ou julgamentos que são inadequados. Muito bem, gente, eu vejo muita gente se manifestando contra testes em animais, pesquisas com animais. Os argumentos giram quase todos em torno da crueldade com animais, com algumas variações. Então vamos tentar entender como é feito. Eu estou aqui para passar informação para vocês de como é feito testes em animais, como isso é regulamentado e qual é a necessidade de fazermos isso. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que sem os testes em animais, sem pesquisas com animais, 90% dos avanços científicos biomédicos não seriam possíveis. Começa por aí. Como é que funcionam testes em animais? Então eu vou contar aqui um exemplo meu, como foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, quando eu ainda estava na faculdade. Eu comecei um estágio, uma iniciação científica, que eu acabei não terminando, no Instituto Butantan, e eu trabalhava lá na pesquisa de um pós-doutoranda. Ele estava tentando descobrir substâncias que afetam o desenvolvimento de tumores cancerígenos, melanoma. Como é que você vai descobrir isso? E qual a ideia ali? A ideia é descobrir substâncias que previnem ou que ajudam a combater o desenvolvimento de tumores, de câncer de pele, de melanoma. Como é que você vai desenvolver essa pesquisa? Algumas pessoas podem dizer, junta aí um monte de gente que tem melanoma e faz a pesquisa com elas. Bom, isso tem alguns problemas muito sérios. Primeiro, questão de bioética mesmo. Eu não posso pegar substâncias que eu não conheço exatamente os efeitos colaterais e sair ministrando para pessoas, mesmo que elas concordem com isso. Em segundo lugar, tem a questão científica mesmo da coisa. Eu não tenho controle sobre a vida dessas pessoas. Eu não sei quem elas são, eu não sei se elas fumam, se elas bebem, eu não sei qual foi o hábito de vida delas até agora, por que elas desenvolveram esse câncer, foi porque ficaram muito expostas ao sol ou desenvolveu espontaneamente porque tinha pintas. Eu não sei de nada disso. Em ciência, em pesquisa, a gente tem que controlar as variáveis, o máximo de variáveis possível. Como que a gente faz isso? Com animais. Então nessa pesquisa em particular nós utilizávamos camundongos. Então, mas dá mesmo, Yuri. Você pega lá o camundongo no esgoto e você também não sabe que vida que esse camundongo teve. Então, aí eu acho que falta informação. Os animais utilizados em pesquisas, eles são de linhagens próprias, são linhagens desenvolvidas para se fazer aquela pesquisa. Muitas vezes, linhagens específicas para uma pesquisa específica. Então você sabe inclusive o genoma daquele animal. Você sabe qual é o código genético dele, você sabe se ele tem propensão para ter hipertensão, para ter problemas cardiovasculares, para ter esclerose, enfim, eu acho que vocês estão me entendendo. Eu começo a cercar todas as variáveis, eu sei qual é a procedência desse animal, eu sei quais são os possíveis problemas de saúde que ele vai ter, vou controlar isso geneticamente falando. Então eu tenho uma linhagem pura, uma linhagem que vai isolar as variáveis e eu vou poder estudar só aquilo que eu quero. Então como é que a gente fazia? A gente cultivava células cancerígenas, células de melanoma, pegava essas células, injetava nos camundongos e submetia os camundongos a tratamentos candidatos, no caso era um tratamento candidato ao câncer, tratamento candidato a interromper o desenvolvimento de um tumor. Você quer a cura para o câncer, não quer? Todos nós queremos. Então você tem que se perguntar que preço você pagaria para ter a cura para o câncer. Tem alguns preços que são altos demais, eu concordo. Sacrificar vidas humanas, eu acho um preço alto demais. Sacrificar camundongos, eu acho que é válido.
A gente submetia então esses camundongos a um tratamento e depois do desenvolvimento, faz muito tempo, eu não vou lembrar quanto tempo era, quantos meses eram do desenvolvimento aí do melanoma, a gente abatia todos os camundongos. Sim, tem que abater, não tem jeito. Já vou falar sobre o sacrifício, sobre o abatimento. Abatia esses camundongos, coletava seus tumores e vamos estudar como essas células estão agora. E aí a gente faz um tratamento estatístico dos números e aí a gente pode afirmar com uma boa margem de segurança se aquele tratamento influenciou ou não no desenvolvimento do tumor. Esses animais foram submetidos a sofrimento? Não. Esses animais foram criados e tratados em biotério, com a melhor ração, você pode ter certeza disso, com gaiola limpa o tempo todo, no espaço que a gente sabe que é adequado para esses animais. Então eles não ficam espremidos, não passam calor, não passam frio, eles comem bem, bebem bem. Ah, mas e o tumor deles? O tumor, no caso, os animais eram abatidos antes do tumor gerar qualquer problema para o camundongo. Claro que tem o erro padrão, o desvio padrão. Tinha camundongos que em uma semana estava morto com um tumor maior do que ele. Paciência, né? É o desenvolvimento individual. Tá vendo por que a gente tem que controlar as variáveis? Por causa disso. Então, assim, eles viviam em sofrimento? Não, não viviam em sofrimento. Animais em biotério, eles não vivem em sofrimento. Você pode argumentar que animais mais gregários, como cães e primatas não humanos, eles podem sofrer em cativeiro. Hoje em dia isso não é verdade, pelo menos não os biotérios, os centros de pesquisas que respeitam as leis dos seus países. Agora vamos falar sobre o abatimento, ainda tem gente que usa a palavra sacrifício. Sacrifício não é uma palavra muito bem-vinda na ciência, você pode imaginar o porquê. Então, para abater esses animais, como é que a gente faz? Depende do que a pesquisa exige. Eu não conheço nenhuma forma de sacrifício, nenhuma forma de abater um animal em pesquisa que seja dolorosa. Eu trabalhei com câmara de monóxido de carbono. Você intoxica o animal com monóxido de carbono. Basicamente, o monóxido de carbono faz o quê? Causa sono, o animal dorme e aí as funções vitais param. O abatimento que pode ser mais chocante para vocês por guilhotina, às vezes você precisa disso, especialmente para coletar bastante do sangue do animal. Então você vai lá e guilhotina. Eu estou falando de camundongos aqui, tá? Não pensa isso em cães e gatos, porque eu acho que não existe guilhotinar cachorro e gato. Então guilhotinar camundongo. Existe a injeção letal mesmo, que é a mais recomendada, diga-se de passagem. E existia a secção cervical, que eu acho que não existe mais. Acho que é proibido hoje no Brasil. Tenho quase certeza que no Brasil é proibido. Secção cervical em camundongo, que é simples demais, é absolutamente indolor, mas como as pessoas erram às vezes, com frequência erram, aí então foi proibido, porque se você erra aí não é mais indolor. Secção cervical é coisa super simples, você secciona a cervical do camundongo num tranco e o animal está morto em segundos. E se você secciona a cervical, necessariamente não há dor, né? Não existe dor, porque não existe transmissão da via nociceptiva, né? Transmissão da via dolorosa. Então, a pesquisa é necessária e vai matar muito bicho, vai sacrificar muito bicho, porque é necessário a gente sacrificar para estudar, também para fazer as necrópsias. Teve dia, só nesse meu primeiro estágio, que a gente abatia 200 camundongos, 250 camundongos, para fazer o teste estatístico. Como funciona a lei brasileira? Da América em geral, né? Da América do Norte, Central e do Sul. Funciona da seguinte forma: quando você vai fazer uma pesquisa com animal, ou com gente, claro, você tem que submeter o seu projeto, ou seja, a sua metodologia, a sua justificativa, para um conselho, um comitê de ética. O comitê de ética é super rigoroso, ele trabalha de acordo com a lei do país, só que normalmente ele é mais rigoroso do que a lei. Então eu mando lá um projeto. Olha, eu preciso de 500 camundongos para testar essa substância assim, assim, assado. Mando lá pro cara, o meu objetivo é descobrir isso. Mando pro cara, o cara devolve e fala: você não precisa de 500 camundongos, 80 camundongos tá bom para você. Aí geralmente a gente se descabela: não, 80 camundongos. Quem manja de estatística sabe que você diminuir esse número drasticamente
você corre um risco sério de aumentar o seu desvio padrão, o seu erro padrão, você aumenta a sua chance de erro estatístico. Então, na verdade, quanto mais, melhor estatisticamente, só que a lei e o comitê de ética não te deixam. E ai de você se você passar um camundongo a mais do que o comitê de ética falou para você usar. Você é denunciado na hora, não tem conversa. A questão de sofrimento. Existe sofrimento em pesquisa? Existe, infelizmente, e esse sofrimento nunca é em vão. Esse sofrimento é quando a pesquisa exige que a gente cause desconforto no animal. Vamos passar então dessa pesquisa de câncer para pesquisas farmacológicas. Usa-se modelos animais, principalmente ratos e camundongos também. Eu preciso descobrir se uma substância ela é analgésica. Sabe o analgésico que você toma para dor de cabeça? Como você acha que foi descoberto que ele realmente funciona para dor de cabeça? A gente precisa de modelos animais para testar essas coisas. O que é um modelo animal? É um experimento, eu crio um tipo de experimento que vai ser capaz de me dizer se a substância que eu estou usando tem efeito ou não e que efeito eu tenho. Então, como é um modelo para analgesia, um modelo animal para analgesia? Vou contar o modelo que eu trabalhei. É um modelo que a gente chama de chapa quente. Pronto, agora os defensores dos animais piraram. Falaram, o Yuri joga o rato na chapa de fazer hambúrguer. Não é assim, gente. Longe de ser assim. Você pega um camundongo, imagine isso em grupos grandes, tá bom? Você pega um camundongo e coloca numa chapa fria, uma chapa elétrica, você aciona a temperatura dela. Essa temperatura vai elevando, vai chegar num ponto, não vai ficar vermelha, não vai queimar. Se você encostar a sua mão, você não queima, para você ter uma ideia. O camundongo, você vai sentir o quê? O desconforto do camundongo. Então a gente, observando o comportamento do animal, ele não vai gritar, não vai pular, porque a gente não vai causar dor de verdade. Você vai começar a causar o desconforto doloroso. Então o camundongo, eu coloco lá tantos graus, eu não lembro quantos graus agora, eu coloco lá X graus. O camundongo, uma hora, como é que você vai perceber? Ele vai pular, gritar? Não, é só um desconforto. Ele vai começar a fazer o grooming, ele vai começar a lamber as patas dele com maior frequência. Então, em vez dele começar a explorar o local, que é o que normalmente eles fazem, ele vai parar e vai começar a lamber a pata, ele encosta, lambe. Legal, deu 10 segundos assim, você pode tirar, você sabe que tantos graus causa esse desconforto. Claro que você não vai fazer isso com um camundongo, você vai fazer com 50, com 100, sem substância nenhuma. Então eu sei que, na verdade com o placebo, eu sei que tantos graus causou esse desconforto. Aí eu pego outro grupo de camundongos que eu ministrei a substância que eu estou querendo testar e coloco. E nessa mesma temperatura, o camundongo não sente desconforto nenhum. Pronto, descobri uma substância com efeito analgésico, uma substância que combate a dor. Eu vou aumentar a temperatura dessa chapa? Não, porque aí sim eu corro o risco de queimar as patas do camundongo. Então quando o camundongo sai desse modelo, por exemplo, você vê que não tem dano nenhum, não está nem vermelha a patinha dele. Então, gente, a gente causa desconforto quando é absolutamente necessário. O meu objeto de estudo é analgesia, então eu preciso causar o desconforto para ver se a substância pesquisada, se ela é analgésica ou não. Existem outros desconfortos maiores que o objetivo não é o desconforto em si, mas a gente precisa estudar. Eu trabalhei muito na linha de biologia do sono. Existe uma cirurgia super invasiva que a gente fazia com ratos, chama cirurgia estereotáxica, isso. Que é, você enfia eletrodo no corpo do bicho inteiro, incluindo a calota craniana. Então você pega o bicho estribuchando? Não, o animal é anestesiado, ele fica completamente anestesiado. Aí você performa a cirurgia, leva o animal para recuperação, como se fosse um hospital veterinário mesmo. Na recuperação você vai encher o bicho de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Sim, você vai encher ele de analgésico, você não quer que ele sinta dor. E ele vai ficar na recuperação lá tanto tempo. Se recuperou, pronto, ele está com os eletrodos instalados, agora eu posso começar a minha pesquisa. Dói estar com eletrodos? Não dói, então não vai causar dor. Mesmo que se causasse dor, a minha pesquisa seria inútil. Porque se eu quero pesquisar um sono fisiológico, ou seja, um sono normal, a dor impede isso. Eu posso fazer um vídeo só sobre biologia do sono, inclusive, depois se vocês quiserem. Então essa é uma forma de eu ver, monitorar o que acontece no cérebro de um animal durante o sono. E esse modelo depois é transportado para humanos. Não, eu não vou parafusar um eletrodo na cabeça do ser humano, são eletrodos que são colados. Que mais? Privação de sono. Eu tenho que manter o camundongo acordado durante 3 dias, 4 dias. Existem modelos animais para eu fazer isso. Entendeu? Então, principalmente na farmacologia, foi o que eu mais tive contato.
a gente cria modelos animais. Agora, falar que é tortura, sofrimento, é um tremendo exagero. Esses animais são tratados com as melhores rações, nos melhores ambientes, uma equipe excelente, que está sempre mantendo as gaiolas limpas o tempo todo. E tem a questão de abater os animais no final da pesquisa. Isso é lei, qualquer animal que você usou para pesquisa você vai ter que abater no final, não tem jeito. Justamente para controlar uma questão de saúde pública. Eu não sei que substância foi lá, não sei que doença que eu pus nesse bicho, de repente eu solto ele foge, vai para casa de alguém, vai para o meio do mato e começa uma epidemia, uma pandemia, sei lá. Por uma questão de segurança mesmo, biológica. A maior parte das vezes é porque eu preciso estudar um animal morto. Mas por uma questão de segurança mesmo, biológica, eu preciso abater esses animais no final da pesquisa. Por isso que o Comitê de Ética restringe o número. Ah, eu quero 200. Não, 50 tá bom para você, porque você vai ter que abater e você não vai abater 150 animais a mais do que o absolutamente necessário. Você vai abater 50 só e tá beleza. E aí você tem que aceitar e acabou. Se o seu resultado ficar ruim, você vai ter que entrar com um pedido para aumentar para mais 20, mais 30 camundongos depois. Existem outros modelos animais, modelos para antidepressivos, para ansiolíticos, quase qualquer tipo de substância que você queira testar existe hoje na psicofarmacologia, na farmacologia. Então, gente, é mais ou menos assim que funciona a pesquisa, testes com animais. Não existe substituto hoje. Existe uma fundação norte-americana chamada Foundation for Biomedical Research. É uma fundação para pesquisa biomédica que ela trata desse assunto em peso. Ela tem uma das maiores missões dessa fundação é divulgar essas informações que eu estou passando para vocês agora. Ela tem várias campanhas, vários pôsteres de campanha que você pode comprar no site e tudo mais, para informar as pessoas sobre as pesquisas com animais, a importância das pesquisas com animais. E eles têm documentos excelentes. Então eu estou falando por cima de como funciona a pesquisa com animal, mas se você quiser detalhe, eu vou pegar esses textos deles, vou colocar em algum site aí de upload, um RapidShare da vida. Eu usava o MegaUpload, mas o MegaUpload fechou. RapidShare, alguma coisa assim. Vou deixar o link aí embaixo para vocês baixarem. Aí você vai saber em detalhes assim, por que precisa usar macaco em pesquisa? Tem lá. Por que a gente usa primatas não humanos em pesquisa? Por causa disso, malária, sífilis, tem algumas coisas que só dá para ser testado em primatas, infelizmente. Por que usa cães e gatos? Tá lá também explicado direitinho. E nada disso é achismo. Todos eles com fontes de artigos publicados em revistas indexadas. Então tá tudo bonitinho, bem organizado. Eu não vou ficar lendo essas coisas no vídeo, porque vocês vão dormir. Já devem estar dormindo cada um aí para um lado. Em toda a América, suspeito que a Europa também, eu tô falando isso porque eu conheço mais a legislação das Américas aqui. Os comitês de ética e as legislações a respeito de testes em animais estão comprometidas em 3 pontos principais. Reduzir ao máximo o número de espécies superiores, que a gente chama, utilizadas. Espécies superiores seriam tudo que não é rato, camundongo, tipo cachorro, gato e primatas não humanos. Então reduzir ao máximo o número de espécies superiores utilizadas em pesquisas. Substituir modelos animais por outros modelos sempre que possível. Então algumas pessoas acham assim, não, mas não substitui porque tem preguiça, não substitui porque gosta de maltratar. Não é verdade, é simplesmente porque não existe substituto. Você acha que não dá trabalho nenhum manter um biotério? Cada universidade tem que manter um biotério. Você acha que não dá trabalho nenhum desenvolver linhagens de camundongos específicas para pesquisa, manter essa linhagem? Essa linhagem ela não dura para sempre. Chega um certo ponto que ela fica estéril, eu tenho que recomeçar do zero, isso tudo custa dinheiro, custa espaço, custa recurso humano. Então se der para substituir, você pode ter certeza que a comunidade científica vai ficar mais do que feliz em substituir. Mas tem que ser substituto real, substituto palpável, não pode ser uma coisa imaginária. E terceiro ponto, manter as condições desses animais a mais humana possível. Eu não gosto já falei que eu não gosto desse termo humano, mas as melhores condições possíveis manter esses animais, desde o seu nascimento até a hora de sua morte. E se você está muito preocupado lá, como eu falei, tinha que abater muitos camundongos, lembra que camundongo tem um tempo de vida médio curto, né? Não é 3 anos é o teto de um camundongo, 1 ano e meio, 2 anos na média é o que ele vive. Vamos falar de alguns mitos que cercam testes em animais? Então vamos lá. Mito número 1. Modelos de computador e
culturas celulares podem substituir, sim, testes com animais. Na verdade, por enquanto, modelos de computadores e culturas celulares estão servindo para complementar os modelos animais. Ainda não existe nenhum substituto real para modelos animais, infelizmente. Então, não existe nenhuma base nesse argumento, nessa mitologia. Mito número 2. Cães, gatos e macacos são usados mais do que qualquer outro animal em pesquisas. Mentira. Cães, gatos e primatas não humanos perfazem menos de 1% dos animais utilizados em pesquisa. O resto, praticamente tudo é rato e camundongo criados exatamente para esse propósito. E esse número de menos de 1% está caindo, está em declínio. Desde a década de 80 isso está em declínio vertiginoso. Vai chegar um momento que realmente vai ser raro você saber de algum lugar que usa pesquisa com primatas não humanos ou cães ou gatos. Mito número 3. Animais perdidos são vendidos para centros de pesquisa. Bom, pelo que eu expliquei aqui, você sozinho é capaz de perceber a mentira envolvida nessa afirmação. Os cientistas nem precisam e nem querem animais que você não sabe qual é a procedência, você não sabe qual é a linhagem, você não sabe que tipo de problema. Lembra, ciência é sobre eliminar variáveis. Você enfia ali no meio 300 variáveis ao mesmo tempo, o que um cientista vai fazer? Tira isso daqui. Tira isso daqui, não quero saber disso. Eu preciso da minha linhagem bonitinha, que eu sei exatamente como vai se comportar perante aos testes, aos modelos que eu preciso usar. Mito número 4. Não existem leis ou regulamentações governamentais sobre pesquisa com animais e isso tudo come solto. Bom, eu não vou citar todos os órgãos, mas é uma mentira deslavada. Existe uma regulamentação muito forte. Brasil, Estados Unidos e Canadá, se eu não me engano, campeões nessas regulamentações. E eu já expliquei no começo que isso é impossível de violar dentro de um instituto de pesquisa. A gente já vai falar de coisas clandestinas. Pera aí, eu sei que esse vídeo vai ficar longo mesmo, mas vai ficar, e dane-se. Mito número 4, acho que é o 4, né? Perdi a contagem. Pesquisadores não dão a mínima para o bem-estar dos animais que vão ser usados em pesquisa. Bom, mesmo que for por um lado egoísta, isso é mentira. Mesmo que for por um lado egoísta. Porque sofrimento causa distúrbios fisiológicos no animal que vão atrapalhar a pesquisa. Então, a gente tem que sempre minimizar ou zerar estresse, qualquer tipo de estresse. Eu lembro que os biotérios, lá na Escola Paulista de Medicina, tinham todo um sistema de localização das caixas e tudo mais, e de quantidade de luz e do ar-condicionado, tudo para criar um ambiente mais agradável possível para os camundongos. Porque se um lá tem um pico de adrenalina, por exemplo, ou uma sala inteira tem um pico de adrenalina por estresse, pronto, ferrou toda a minha pesquisa, já era, descartar tudo. Então isso é mentira, nem que seja só pelo lado egoísta. E sendo um pouco mais altruísta, eu acho que os pesquisadores se importam sim com o bem-estar. Eu, pelo menos, todos os pesquisadores que eu lidei, eles tratavam com carinho os animais, de verdade. Eu vou dar um exemplo pessoal que é meu aqui, como eu me sinto a respeito. Eu sou uma pessoa que eu abati animais na casa dos milhares. Bom, não sei se chegou a 2.000, mas passou de 1.000 com certeza. Isso entre criar serpente e aves de rapina, falcões, gaviões e corujas, e pesquisa. Então eu já falei pra você aqui que no meu primeiro estágio eu tinha dia que eu tinha que abater 300 camundongos. Isso nos idos de 1999, imagina nos anos que se seguiram. Então passou da casa do 1.000 com certeza. Camundongo era uma coisa que em casa, nossa, o que eu sacrificava para poder dar para as corujas, para os gaviões, era assim uma indústria, entendeu? Eu criava camundongos em casa, lógico que eu não vou dar camundongo de rua pro animal. Eu criava camundongos com esse propósito, eu tinha meu próprio biotério, ia lá, sacrificava, sei lá, dezenas, centenas, aos montes. Eu lamento cada um que eu sacrifiquei. E o momento que isso mais fica evidente foi quando eu me mudei, fui para um apartamento, não pude mais criar essas aves, mas eu levei a minha serpente. Eu tinha uma cobrinha, uma corn snake, e uma vez a cada 10 dias eu dava um camundongo para ela. Comprava o camundongo numa pet store lá, pet shop, e dava para a serpente. Um belo dia essa serpente sumiu, a Nicole. Não sei como, o terrário dela estava todo fechadinho, até hoje eu não sei como ela sumiu. Sumiu, ela saiu, ela deve ter aberto uma fresta que fechou quando ela saiu, alguma coisa assim. Sumiu no apartamento. Aí eu, bom, como é que eu vou fazer para achar essa serpente? Comprei um camundongo, comprei uma bolinha daquelas que eles ficam rolando livremente e soltei no apartamento. E deixei lá um final de semana inteiro, não, final de semana exagero. Deixei acho que 2 noites, com pausas pro camundongo comer e beber, lógico, pra ver se a serpente sentiu o cheiro e vinha atrás do camundongo. Bom, não veio. A serpente realmente sumiu e
deve estar lá no prédio até hoje, sei lá. E aí eu fiquei com aquele camundongo na mão. O que é que eu vou fazer com esse camundongo? Eu, sozinho, abati centenas, provavelmente mais de 1000 camundongos na minha vida. A minha esposa também, mas ela trabalhou mais com ratos. Mas rato e camundongo, cá entre nós, é mais fácil bater um camundongo do que um rato. E nós dois nos vimos com aquele camundongo na mão. E agora, o que a gente faz? Aí eu virei pra ela, sacrifica, por favor. Dei uma de malandro, porque eu não queria. Ela, eu não. Qual é o propósito? Olha, presta atenção. Qual é o propósito de abater esse camundongo? É o meu conforto? Vou resolver um problema meu? Você entendeu? Perdeu o propósito. O que eu fiz? Voltei no pet shop, gastei uma fortuna com gaiolinha, com não sei o que, com brinquedinho, e criamos o camundongo até o dia que ele morreu lá de causas naturais. Gastei uma grana com isso. Você sabe que não é barato. Entendeu? Então, veja bem, é muito aquela questão do propósito. Tem que ter um bom propósito. Se não tiver propósito, aí eu vou concordar com você. Aí é mera crueldade, é mero egoísmo. Se eu tivesse sacrificado aquele camundongo, aquilo teria sido muito egoísmo da minha parte, que seria só pra me livrar de um problema. E eu não consegui fazer isso. E não teve ninguém buzinando na minha orelha. Fui eu e minha esposa conversando juntos que a gente... Eu não vou ter coragem de sacrificar, de abater o coitado do camundongo. Qual é o propósito? Ele não tá servindo de alimento, não tá servindo... Vou sacrificar e jogar no lixo? Então a gente criou o camundongo. E ele chamava Bob. Então assim, falar que pesquisadores não ligam pro bem-estar de animais é bobagem. Mito número 5. Animais para pesquisas são mantidos com sofrimento, com dor. Pelo que eu já falei, você também já é capaz de ver que é mentira, porque manter eles em dor, inclusive, estraga a pesquisa. Então, nem que seja pelo lado egoísta, isso é mentira. Mito número 6, e esse é muito interessante. Não é obrigado a testar coisas em animais. Existem vários produtos que você vê lá, produto não testado em animal. Esse mito é legal, é o último mito que eu vou abordar, para mudar de assunto e falar sobre a indústria de cosméticos. Aí sim eu acho que alguns críticos têm um pouco de razão. Não por ser testado, mas pela quantidade de produtos cosméticos que são lançados todo ano no mundo inteiro. Eles são obrigados a testar. É obrigatório, por lei, testar todas as substâncias em animais antes de poder vender para o consumidor. Ah, Yuri, mas eu fui lá no Boticário, eu fui lá não sei o que aonde, que está escrito lá, produto não testado em animal, por isso que eu comprei. Beleza, você, por um lado você caiu num truque, mas por outro você está fazendo um bem. Você caiu num truque porque aquilo não foi testado em animal pela loja ou pela companhia que está te vendendo. Mas por lei, aquela substância já foi testada antes por outra companhia que ficou com a fama ruim, concorda? Então assim, não existe isso de cosmético, não foi testado em animal. Não foi testado em animal pela empresa que está te vendendo, mas foi testado por outro. Então ele tem que ser um batom, um perfume, um sabonete, um shampoo, produtos de limpeza, tudo tem que ser testado, tem que ser testado por lei. A crítica que eu acho que procede, é uma crítica que eu tenho, é a quantidade. Todo ano sai, sei lá, 300 novas nuances de rosa para batom. Se cada uma delas usar uma substância diferente, cada uma delas vai ter que ser testada em animal. Então isso eu acho uma crítica procedente. Realmente precisa? Já não tem tom de rosa suficiente no mundo para as pessoas usarem batom? Precisa continuar testando? Então essa indústria eu acho que alimenta, sim, pesquisas desnecessárias em animais. Desnecessárias no sentido do volume. É claro que sempre que aparecer um sabonete hidratante novo, um shampoo, não sei o que vai ajudar aí a qualidade de vida das pessoas, isso tem que ser testado. Paciência, não tem jeito. Então, em relação à indústria de cosméticos, eu acho que dependendo se a crítica for bem construída, ela procede. Se ela for bem construída, não adianta você querer ficar jogando pedra e queimar departamentos inteiros de cosméticos sem tentar entender exatamente o que está acontecendo por trás. E para finalizar, queria falar das organizações, bom, não são organizações, mas dos locais que não seguem a lei, os clandestinos. Isso existe. É claro que existe, eu não sei se no Brasil, mas eu sei que existe. Existem lugares que vão sim ferir as leis, o comitê de ética e tudo mais. Aliás, que nem vai submeter nada ao comitê de ética, vai fazer um negócio totalmente clandestino e vai causar dor, sofrimento, tortura para macaco, cachorro, gato, rato, camundongo, o que você imaginar, porquinho da Índia. Ah, Yuri, então, tá vendo? Pesquisa com animal é crueldade. Não, são pessoas que estão infringindo a bioética. Concorda? É completamente diferente. É como se alguém tivesse sido atropelado e morto por um carro e você falar, tá vendo? Olha, os carros só estão aí para assassinar as pessoas. Não, é alguém que infringiu a boa conduta de direção. O problema não é o carro, o problema
não são os motoristas em geral, o problema não é o departamento de trânsito em geral, o problema são pessoas que infringem as regras. Isso acontece em qualquer profissão, em qualquer área. Você não pode usar isso para querer argumentar contra como é o mundo regulamentado da pesquisa em animal, concorda? Isso é muito injusto e isso é, eu vou além, é desonesto. Gente, eu sei que o vídeo ficou muito comprido, mas vocês devem ter percebido que são informações importantes para serem passadas. Tentei ser o mais didático possível e ainda sim deixei vários detalhes para trás, detalhes esses que eu vou deixar nos links aqui embaixo. Por favor, façam o download desses documentos que eu estou deixando para vocês e leiam. Eles estão em inglês, eu não sei se tem como traduzir, eles estão em PDF, mas de repente tem como traduzir. Se não, peça ajuda para alguém que sabe inglês. São muito interessantes. Entrem no site da Fundação para Pesquisas Biomédicas, que também é muito interessante. Ali você vai ter dados sólidos, entendeu? Não é especulação, não é achismo, dados sólidos que defendem, que mostram que não existe substituto eficiente para modelos animais hoje. Se você quiser saber mais sobre biologia do sono ou modelos animais, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, um para cada assunto de repente, porque existem modelos animais muito interessantes. Modelo para ansiedade, modelo para depressão, são muito interessantes. Como é que as pessoas descobrem isso eu não sei, mas é muito interessante, é muito legal. Então é isso aí, gente. Desculpa tomar tanto tempo de vocês, espero... A minha intenção megalomaníaca é que esse vídeo se torne uma referência. É pedir demais, né? Mas eu espero que ajude, que adicione, que contribua, tá bom? E que se você é contra pesquisas em animais, que faça você refletir. Se você é a favor, eu espero ter dado munição para você. E é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.